convidamos aos setores democráticos da sociedade que nos apoiem, criando as condições necessárias para criar uma verdadeira democracia racial. E aqui, não sei se vocês vão lembrar, a gente teve uma propaganda do MEC em 2019, né, que foi acusada de racismo. A estudante negra entrava na faculdade através do ProUni, através, né, das bolsas, mas ela, na hora de sair, de pegar o diploma, ela saía com a mão branca, né? É só a mão branca? Não, né? Então, ali tem um elemento muito simbólico, principalmente que denuncia o racismo, né? Só que poderia ter passado despercebido por algumas pessoas, mas tendo hoje ainda mais, né, esses instrumentos sendo disponibilizados, em que a gente consegue fazer uma leitura e uma análise crítica, né, tá aí um símbolo, né, muito forte que é manifestado, né, dentro de um instrumento do governo. Né, você entra negro, sai branco. Né? Vou mostrar para vocês também, né, um processo que aconteceu de uma maneira inversa comigo, né, trazendo outro trecho da música Negro Drama, né, Negro Drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. E aqui a primeira foto, seu pequenininha, devia ter uns 4, 5 anos, aquelas fotos que, né, pelo menos na minha época, né, os pais levavam, né, os filhos para poder tirar foto na sonora. E obrigada. E depois, né, quando eu já devia ter uns, sei lá, uns 7, 8 anos, eu passei a fazer relaxamento, a alisar, passei várias coisas no cabelo, porque, né, primeiro que acho que vem uma coisa de dentro de casa também. Né? Minha mãe não foi ensinada a gostar do próprio cabelo, automaticamente ela não me ensinou a gostar do meu, e ela também costumava dizer que ela preferia ter um filho menino para não ter que pentear o cabelo, né? Fora as coisas que eu escutava na rua, porque eu usava trancinhas, e tinha muitos apelidos horrorosos, né? Então, passei a achar aquilo algo muito ruim, né? Literalmente, né? A gente fala que cabelo bom, cabelo ruim, né? E fui alisando meu cabelo até 2016. E passando diversos produtos, que eu consigo me aceitar um pouco mais no Beleza Natural, vou falar um pouquinho para vocês disso também mais à frente, né? E até que eu faço a minha transição em 2017, depois de ter entrado na faculdade, depois de ter feito muita terapia, eu faço assim meu processo de transição capilar, que de fato foi algo de dentro para fora. E aí, falando sobre políticas de cabelo, eu trouxe para vocês alguns trechos, né, do texto da Bell Hooks, né, alisando o nosso cabelo, e aí como é interessante a gente pensar cultura, tempo, espaço, em que a maneira como a gente lida com o nosso corpo e com os referenciais, elas vão se dando de maneiras múltiplas, e não necessariamente uma coisa que a gente pode interpretar aqui vai ser a mesma coisa que outras pessoas vão interpretar em outro local, né? Pode ser país, estado, às vezes até dentro da nossa própria família, né? Mas existe uma produção que é colocada de uma maneira massificada, principalmente por conta de uma mídia. No nosso contexto também, né, enquanto o cabelo, né, liso, muitas vezes, e até acho que nem só liso, hoje, por essa mistura tamanha, né, com o racismo também, até as próprias tranças, né, que já significaram tantas coisas, que como eu falei, quando eu era criança, usar trança era uma coisa muito ruim, eu tinha vários apelidos racistas quando eu era criança, até fiz, né, usei tranças umas 3, 4 vezes no máximo, depois que eu fiz a transição, acho bonito, gosto, mas, né, não tem problema nenhum com o meu cabelo natural, muito pelo contrário. Mas ainda, né, o cabelo longo, liso, comprido, ele é associado a um símbolo de feminilidade, né? E o cabelo curto, raspado, associado à masculinidade. Então, quando a gente vê isso colocado, né, em mulheres heterossexuais terem essa aprovação do homem, né, em relação ao ter o cabelo liso, né, isso já mostra um outro tipo de colocação cultural impregnada nisso. E enquanto mulheres homossexuais preferiam ter o cabelo curto, curtinho, né, baixinho, e aí a gente tem até um nome, né, Joãozinho, né, cabelo Joãozinho, para não chamar a atenção desses homens também. Então, como que isso define certas identidades? Quando os estudantes leem sobre raça e beleza física, várias mulheres negras descrevem fases da infância em que estavam atormentadas e obcecadas com a ideia de ter cabelos lisos, já que estavam tão associados à ideia de que essas seriam desejadas e amadas. Poucas mulheres receberam apoio de suas famílias, amigos, parceiros amorosos, quando decidiram não alisar mais o cabelo, né? E quando eu faço a minha transição, é interessante porque quando eu chego em casa, a minha mãe, ela não gosta, né? Ela me olha meio estranho e tal, mas eu recebi um feedback muito positivo do meu pai, porque na época, né, principalmente nessa época, né, anos 70, 80, meu pai usava Black Power. Então, quando ele me viu, ele me achou linda, né?
E quando eu saí do salão, meu ex-namorado, ele foi me buscar, ele é o primeiro a fazer um comentário muito escroto, muito racista, e é um homem negro, né? Mas eu não levei em consideração, mas fiquei depois refletindo sobre isso, né? E acho que não é à toa que ele é ex. Mas enfim. E aí, sobre essa questão de receber apoio da família, parceiros, etc., e também indo de encontro a Bell Hooks, depois que a gente consegue compreender o quanto danoso é esse sistema, e como eu também já falei, né, eu não consigo pensar em uma transformação da educação que ela não passe pela minha própria vida, e que eu não consiga replicar isso minimamente, né? Mas antes de chegar nessa outra parte, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a Madame M.C.G. Walker, que a Bell Hooks falou sobre, né, a inventora do pente quente. Tem uma série na Netflix incrível, super recomendo, indico para vocês, que trata sobre a história dessa mulher, e ela é considerada, né, uma das primeiras mulheres milionárias nos Estados Unidos, e ela traz a seguinte frase, né: eu sou uma mulher que veio dos campos de algodão do sul, de lá fui promovida ao tanque, depois fui promovida à cozinha, e de lá promovi a mim mesma ao negócio de produção de produtos para cabelo, disse Walker durante uma convenção nacional de líderes negros em 1912. E ela continua: não tenho vergonha de minhas origens humildes. Nunca pense que só porque você tem que trabalhar no tanque, você não é uma dama. E Madame C.G. Walker, ela levanta um império, né? E para além, né, como eu falei, quando a gente fala, principalmente pessoas negras, vai falar desse campo mais considerado estético, não tem a ver com um lugar de futilidade, tem uma questão de identidade muito marcada nisso também, né? E ela ajudou a gerar empregos para milhares de mulheres. E essas mulheres trabalhavam com ela, né, treinava, passaram a ser vendedoras, fizeram o seu próprio dinheiro, o seu sustento. Então, ela proporcionou que essas mulheres pudessem ter autonomia, né, na época em que ela vivia. Olha o ano, né, que a gente está falando. E aqui, a gente tem, né, a Zica, a dona do Beleza Natural, que fez um movimento parecido, né? Eu parei de fazer alisamento, no caso, relaxamento, né, lá no Beleza, mas continuei cliente, né, meu primeiro grande corte foi lá, né, as meninas até se assustaram na época quando eu cheguei, falaram, não, quero cortar bem curtinho e tal, e elas falaram assim, vou fazer isso mesmo, assim, vou fazer isso mesmo, e cortei, e quando eu me olho no espelho, aquela menininha que aparece lá no comecinho, foi a primeira imagem que veio na minha cabeça, assim, e eu me achei linda, porque, de fato, o processo já estava muito seguro dentro de mim, para depois que eu dei esse passo, né, as coisas ganharam um outro tom. Né? E aí a Zica vai dizer, né? Nasci numa comunidade na Zona Norte Carioca e comecei a trabalhar aos 9 anos. Fui babá e faxineira, ajudei a cuidar dos meus irmãos nos anos 70 e 80, sofri muitos preconceitos por conta do meu cabelo Black Power, no qual eu muito me orgulhava. Apesar de amar meus fios armados e crespos, fui obrigada a alisá-los para conseguir emprego. Mas não me conformei com essa ditadura do cabelo liso e passei 10 anos pesquisando em casa uma forma para tratar meus cabelos e preservar minhas origens. Em 1993, junto com os meus sócios, fundei na Tijuca a primeira unidade do que se tornou depois a maior rede especializada em cabelos cacheados, crespos, ondulados do país. Eu fui nesse salão da Tijuca. Hoje, né, ainda bem que tem uma filial mais perto da minha casa, em Madureira, frequento lá também quando não dá em Campo Grande. Enfim, recomendo super. Quando eu falei, né, de mudanças que eu acredito que devem ser estendidas para outros laços que a gente pode nutrir, né, depois de muitos e muitos anos, né, eu com 31 anos, ia fazer 32, a minha mãe pede para fazer caixinhos no meu cabelo, e a minha mãe também já tinha feito a transição dela, né, e aí acho que é esse momento de intimidade que a Bell Hooks menciona quando ela teve, né, quando ela almejava, né, querer alisar o cabelo na época dela, porque estava com outro aspecto também de você estar mais próxima das mulheres, né, e a Bell Hooks vai trazer pra gente. Em uma cultura de dominação e anti-intimidade, devemos lutar diariamente por permanecer em contato com nós mesmos e com os nossos corpos, uns com os outros, especialmente as mulheres negras e os homens negros, já que são nossos corpos os que frequentemente são desmerecidos, menosprezados, humilhados e mutilados em uma ideologia que aliena. Celebrando os nossos corpos, participamos de uma luta libertadora que libera a mente e o coração. E aqui, né, mostrando para vocês que se a ideia deles era transformar, né, uma mente um pouco de uma forma mais embranquecida, eu saí mais preta do que nunca, né, da faculdade, fui até a garota propaganda da universidade que eu me graduei, que eu me tornei psicóloga. E é isso, né, gratidão, referenciazinhas para vocês,